Sabe, amados, nesses dias eu estava orando ao Senhor e até estava conversando com algumas pessoas aqui na quinta-feira, quando tivemos um tempo aqui, né, Flavinho, muito especial, e falava com uma pessoa nova ali que estava no nosso meio, sobre acessar a Bíblia. É muito fácil para todos nós, aliás, é acessível para todos nós. Não só no âmbito de papel, como também na questão eletrônica. Hoje tem uma facilidade enorme para nós acessarmos a palavra. Porém, eu conversava com ele que muitos conhecem o entorno, conhecem desde o início ao final da Bíblia, mas tem dificuldade de conviver com aquilo que o Senhor quer trazer no âmbito de ensino. Essa razão é porque nós não aprendemos de forma cultural as Escrituras. As Escrituras requerem um discernimento espiritual. Diga, discernimento espiritual. Se não acontecer uma entrega, um desejo, uma fome, um derramar do nosso ser na presença do Senhor, nós não capturamos a atenção do Pai. Veja aquela criança que passa correndo e diz: Senhor, Pai, eu preciso de alguns reais. Aí nem espera o pai perguntar: para quê? O que você vai fazer com isso? E aí ele vai para o quarto e volta já cobrando o pai. Às vezes nós temos algumas atitudes assim em relação a Deus. E o Senhor quer sondar os nossos corações para ver o que nós vamos fazer com aquilo que nós estamos pedindo. E certamente que se nós formos pedir alguma coisa que não nos fará bem, o pai não vai liberar. Porque um pai responsável, ele não dá uma motocicleta para o seu filho só porque ele completou a maioridade ou fez a sua carteira de habilitação. Porque ele pode se acidentar. Então, ele primeiro vai perceber se o filho tem um grau de responsabilidade, se vai conduzir de uma forma tal que não vá se acidentar. Todo esse cuidado o pai tem conosco. Você pode dizer isso comigo? Diga: o meu pai tem um cuidado especial para comigo. Então, eu estava orando ao Senhor e me veio esse texto de uma experiência sobrenatural, espetacular, que um profeta teve na presença do Senhor. E me deu um santo temor quando eu comecei a ler. Mas eu continuei lendo, rebuscando e fazendo algumas anotações, para ver se eu iria repartir essa palavra. E eu quero lhes dizer que realmente eu fui tomado de temor para repartir hoje, porque é algo assim muito tremendo, algo muito especial. Até pensei: Senhor, será que o Senhor não me dá uma outra palavra, assim, de uma forma mais amena, para eu poder repartir com os que estarão lá, para eu poder servir à mesa? Mas, de fato, eu entendi que era para eu repartir o que eu vou passar para vocês. Então, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8, os que conhecem já vão saber a respeito do que eu estou falando. Diz assim: no ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, diga comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoada o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amados? Então, queridos, a priori, esse texto, ele traz uma descrição a respeito de uma experiência, diga experiência, de uma experiência e do chamado que o profeta teve diante de Deus, ou da resposta que ele deu ao chamado. Por quê? Porque muitas vezes nós ansiamos por uma manifestação de Deus nas nossas vidas, quando nós estamos buscando Ele no nosso secreto, no nosso quarto, mas será que nós temos uma resposta a essa experiência que Ele deseja se manifestar sobre nós? Muitas vezes, alguns aqui foram ao monte comigo. Nós estivemos por algumas vezes lá na Cabanha Canaã, no monte. Experiências ouvimos ou experimentamos naquele lugar. Porém, o que o Senhor espera de nós é uma resposta à sua visitação. O que nós vamos fazer com o que está se processando conosco nesses dias? E o que me chamou muita atenção nesse texto são algumas coisas que de repente uma vírgula, um ponto, mas uma frase, às vezes a gente olha como se estivesse fora daquilo que nós estamos vendo. E é curioso e bastante intrigante nós nos depararmos com esse texto, e ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Então, queridos, a princípio parece uma citação aleatória, fora de contexto, fora de lugar. Mas eu comecei a perceber, e aí fui pesquisar e entendi que tinha tudo a ver com o contexto, tinha tudo a ver com o texto. Então, às vezes, o Senhor traz uma palavra para nós, e nós queremos só o miolo daquela palavra, nós queremos só a experiência daquela palavra, quando o Senhor quer a nossa resposta ao que nós estamos ouvindo, quando o Senhor quer que nós percebamos os detalhes, para que nos achemos inseridos na sua palavra. Diga: eu preciso, diga, me achar inserido na palavra do Senhor. Então eu quero começar relatando para vocês, que o rei Uzias foi um dos que mais governou naquele tempo antigo. Ele governou por 52 anos, e a palavra diz que ele fez muitas coisas boas. Contudo, queridos, no final, ele foi se perdendo. Por quê? Porque ele cresceu, ele teve notoriedade, ele teve influência. E nessa influência, nessa notoriedade que ele teve, a Bíblia diz que ele foi sendo tomado de prepotência, foi sendo tomado de orgulho, até a idolatria ele acessou, e usurpou lugares onde ele não deveria ter ido. E em razão da própria usurpação, aí você fica com um contexto assim, ou com uma pergunta: o que será que ele usurpou? E eu quero trazer para vocês, num próximo culto, a respeito da caminhada de Uzias, e para nós percebermos o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, em momentos em que estamos com dificuldades, e em momentos que o Senhor nos exalta. Para quê? Para que não sejamos tomados dessas consequências de orgulho, de prepotência, de arrogância. Então, a Bíblia diz que chegou um momento que essa própria usurpação fez com que ele contraísse lepra. E no contrair lepra, ele foi tirado do contexto. Então,
Quando nós olhamos para essa situação, e eu comecei a ver do ponto de vista do profeta, por que ele teve essa experiência? Por que ele viu os céus abertos? Ele enxergou o trono de Deus. Nós estávamos cantando agora há pouco que o nosso desejo de nos vermos face a face com o nosso Senhor tem um valor muito mais que transcende o valor do ouro e o valor da prata. Então ele teve esse desejo, mas por que ele teve esse desejo? Porque ele olhou para o comportamento daquele rei e ele não achou isso agradável, ou causou nele um desconforto, uma indignação. Quando nós olhamos para quadros de pessoas que estão à nossa volta, como eu falei um dia desses ministrando, sobre o que aconteceu com o profeta Eliseu, quando disseram que lá em Jericó, a cidade era bem situada, ou seja, as pessoas estavam num determinado conforto, porém as águas estavam contaminadas e a terra era estéril. Então, haveria necessidade de que algo novo chegasse nas mãos do profeta, e ele liberasse sobre aquelas águas uma bênção, para que as águas se tornassem saudáveis e a terra voltasse a produzir. E nós somos, nesses dias, aquilo que é levado no prato, como nos dias foi colocado nas mãos do profeta, um prato de sal. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, amém, amados? Diga, eu sou o sal da terra. Então, essa indignação, esse desconforto aqui, voltando para Isaías, chegou ao coração dele como que ele dissesse: a minha nação e o povo no qual eu habito está sob o jugo desse espírito de perversão e de iniquidade que provinha do rei. Isso, queridos, foi o que motivou ele. Isso foi o que impeliu, foi o que conduziu Isaías para uma experiência. Então isso significa dizer que nós devemos considerar, quando as coisas não estão boas, quando nós nos deparamos com os reveses da vida, as contrariedades, os desconfortos, quando nós nos deparamos com os ataques, com as perseguições, na maioria das vezes são oportunidades que o Senhor disponibiliza, descortina para nós corrermos para a sua presença e nos depararmos com experiências sobrenaturais. Essa é a visão que o Senhor quer mostrar para nós nesse quadro. Um homem se achou indignado em razão do que o rei estava fazendo, porque o rei começou bem e acabou terminando mal. E nós estamos numa situação que tudo começou mal e continua mal, mas nós temos que nos indignar com isso e correr para a presença do Senhor. Isso tem que ser como que oportunidades que nos levam para esse lugar. Continuamente nós temos orado em casa: Senhor, salva o Brasil. Nós estamos numa iminência, nós estamos numas perspectivas de coisas que não vão dar bem, se não houver uma intervenção sobrenatural sobre a nossa nação. E nós temos orado, e eu tenho desafiado a igreja, para que apresente a nação diante do Senhor. Por quê, queridos? Porque nós precisamos que líderes, que homens de Deus, que igrejas sérias, deixem de ser aquelas igrejas que se preocupam só com as quatro paredes, só com as pessoas que ali estão, e olhem para fora, e intercedam em favor da nossa nação. Quantos estão entendendo isso? Esse é o desafio que o Senhor tem para mim e para você. Cada uma das palavras como essa parece fora de contexto, mas quando eu olho para a questão de Uzias e olho para a posição do profeta, eu enxergo também essa necessidade que nós temos no nosso país, de termos um país onde os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos viverão em paz,
Quantos querem isso para a sua descendência? Então eu quero, voltando um pouquinho aqui a questão, saindo um pouco de Uzias, saindo um pouco dessa visão que ele teve, eu quero repartir um pouco sobre alguns aspectos que o profeta teve em relação a essa experiência sobrenatural. E o primeiro destaque da visão do profeta foi: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Diga, o meu Deus está reinando num alto e sublime trono. Queridos, nós precisamos, ou você há de convir comigo, que o que acontecia naqueles dias em Israel não é diferente do quadro que nós temos enfrentado nesses dias, a nível de comportamento humano. Porque poucos são os anúncios, ou poucos são os vídeos, ou as publicações de eventos, até no nível cultural, que remeta para os céus, que fale da caminhada cristã. A maioria dos eventos, eles têm a ver com uma festividade, uma festa da carnalidade. Ou, desde terminou o carnaval, eles já estão se preparando para o próximo carnaval. Ou outras atividades dessa natureza. Daí nós olhamos a degradação que se encontra em cada uma das cidades ou das metrópoles da nossa nação. Um dia desses, nós vendo o jornal, e a Helenice falava: olha bem que lugar lindo, nós podíamos ir para lá. E eu falava para ela: o medo de ser assaltado. Por quê, queridos? Porque já tem a cultura do se apropriar do que é dos outros, na periferia das grandes cidades. Você corre o risco de ir para uma metrópole e o próprio GPS já estar chipado, dopado, e levar você para um lugar onde você pode ser extorquido. É ou não é verdade? Quantos não têm medo disso? Então, quando nós nos deparamos com esse quadro, nós percebemos que na nossa nação se criou uma cultura dessa forma. E aí a necessidade realmente de nós nos conformarmos. E quando eu me torno uma pessoa inconformada, eu não admito que o meu filho não esteja recebendo dos princípios e os valores eternos, porque é isso que vai dar base para ele. Eu não me conformo em ter um casamento levado nas coxas ou empurrado pela barriga. Eu vou para o lar feliz e busco adequar o meu relacionamento matrimonial. Então eu olho para esse quadro, e aí todos nós somos convidados para acertarmos as nossas vidas em várias áreas. Eu olho para a minha questão financeira e me inconformo, eu estou dizendo, se ela não estiver boa. E aí eu vou para a presença de Deus. Existe a questão do meu esforço, do meu conhecimento, mas tudo isso tem uma limitação. Porém, o meu Deus é um Deus ilimitado, amém, queridos? O braço do meu Deus vai muito mais, como a pastora Nair falava aqui a respeito de dízimos e ofertas. Quando eu faço isso, eu estou confiando na poderosa mão do Senhor sobre a minha vida. Eu estou dizendo: eu sou um ser limitado, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, onde eu tenho semeado, aí vem abundância. E o Senhor fala a 30, a 60, a 100 por um. Onde tem algo tão rentável dessa forma? E claro que nós não fazemos em razão da rentabilidade, nós fazemos em razão de demonstrar a nossa confiança no Senhor. Então, mesmo nós olhando para esse quadro, mesmo entendendo essas perspectivas que não são boas,
Eu quero dizer para você que a resposta que veio ao coração do profeta é a mesma que tem que estar no nosso coração, porque a resposta para os que buscam e esperam, diga, para os que buscam e esperam no Senhor. Os que buscam e esperam no Senhor, a resposta sempre será essa: Deus está sentado no trono reinando. Pode dar um aplauso a Ele, queridos. Sabe por quê, amados? Porque quem está no trono comanda. Quem está no trono dá as diretrizes. Quem está no trono é o que cria as leis. Por isso nós temos hoje uma dificuldade enorme de confiarmos no que vai acontecer na nossa nação. Porém, os que buscam e esperam no Senhor sempre têm essa resposta: Deus está sentado no trono, reinando. Quando você olhar para o seu quadro, quando você olhar para essa nação, quando você olhar para toda essa degradação no nosso país, quando você olhar para as dificuldades da tua casa, e você se tornar ou continuar sendo um desses que busca e espera no Senhor, sempre você vai poder proferir dos seus lábios: o meu Deus está no trono. Ninguém vai mudar a sorte da minha vida, ninguém vai interferir na minha vida, porque o meu Deus está no trono. O segundo destaque da visão, são só 32 destaques, fiquem tranquilos, queridos, é brincadeira, são só 3. O segundo destaque da visão foi perceber que os serafins, que são anjos, que não experimentaram o pecado, ou não são pecadores como nós, eles se comportavam, na visão do profeta, de uma forma especial. Por quê? Porque a Bíblia descreve aqui que eles tinham 6 asas, diga 6 asas. A Bíblia diz que eles se utilizavam de 2 para se locomoverem. As 4 demais, ou seja, mais de 66%, falando em percentuais, com 2 eles cobriam os seus rostos, e com 2 eles cobriam os seus pés. Por que eles faziam isso, queridos? Numa demonstração de temor e reverência para com o Senhor. Nós vivemos um tempo onde aqueles que acessam Deus, e eu quero dizer, não com uma reprovação, e nem dizendo que é certo ou que é errado, mas eu não consigo me referir a Deus sem chamá-lo de Senhor, a Jesus de Senhor, ao Espírito Santo de Senhor. Não estou condenando se você usa você, não tem nenhum problema, se você tem reverência e temor no seu coração. A questão é que a maioria das pessoas, por se deixar influenciar por essa natureza pecaminosa, já não tem uma referência, já não tem um santo temor. Vou precisar de água falando nisso, esqueci de pegar, vai lá para mim, anja do Senhor. O comportamento daqueles que não tinham essa dificuldade que nós temos, eles tinham essa reverência. E diante dessa majestade do Senhor, escute isso, queridos, brotava algo do coração deles. Pastor, anjo tem coração? Então eu não sei, mas há do sentimento deles. Brotava algo que saía dos lábios daqueles seres, que dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você consegue perceber isso? A visão do profeta, contemplando aqueles seres, dizendo: ainda que esse povo esteja na perversão, ainda que não haja temor nem reverência, nós estamos aqui para proclamar: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso é algo que tem que mexer conosco, é algo que tem que trazer em nós um constrangimento tal, que nós possamos olhar
para o nosso derredor e compreender que pertencemos a um Deus que nos chamou à existência, que requer que nós estejamos nos dirigindo a Ele em temor e reverência. Obrigado, querido. Em temor e reverência. Então, queridos, a Bíblia diz que diante de tal clamor, diante de tamanha reverência, as palavras liberadas naquele momento, diz que as bases daquele lugar se moveram, e a fumaça de glória encheu aquele lugar. Quando há uma entrega, quando há uma reverência, quando há uma manifestação gloriosa de Deus, e esse é o nosso desejo, que nós nos reunamos nesse lugar, e daqui possa ser processado ou entregue um louvor na presença do nosso Deus, e toda a igreja possa se sentir engajada nesse louvor, e os céus se abrirem, e os limiares desse lugar tremerem, e esse lugar ser cheio da fumaça de glória do nosso Deus, a ponto de eu e você ser transformados literalmente. A nossa oração aqui antes do culto era: Senhor, que cada um dos que ouvirem a Tua palavra sejam transformados de tal forma que se tornem como luzeiros para chegar dentro das suas casas, porque existem áreas, queridos, na nossa alma, mas também nos compartimentos das nossas casas, que precisam de luz. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Onde nós chegamos, onde nós penetramos, as trevas têm que ir embora. Eu estava olhando agora, enquanto eu vou ministrando, vou enxergando os olhinhos de um, os olhinhos do outro. Nós ficamos devendo o kit bênção para Nora da Adelir, né, Adelir? Ela pegou? Ela foi bem rápida, né? Eu que acabo não acompanhando. Terceiro ponto, ou terceiro aspecto, talvez o mais importante, deixa eu ver aqui, e é o último que eu quero falar, no destaque dessa visão que Isaías teve. Eu quero desafiar você a também se desprender de você mesmo e ansiar por esse momento. Senhor, eu quero que os céus se abram sobre o lugar onde eu estou invocando a Tua presença, para não se tornar, queridos, só um pronunciar na presença do Senhor. Às vezes nós saímos de um lugar onde entendemos, quando o Senhor fala a oração do Pai Nosso, Ele diz: não use isso como uma vã repetição, e às vezes nós vamos para a presença do Senhor, e eu me pego me questionando quando eu estou orando com a minha esposa, se nós não estamos fazendo vãs repetições, embora que nós oramos por cada uma das famílias, ou por todas as famílias. Sempre lembramos da irmã Maria Copete, quando vamos orar pelos idosos e pelas pessoas que precisam de um nível de fortalecimento, a Abel e a Abela e tantos outros. Mas lembramos dos filhos que não estão andando nos caminhos do Senhor, enquanto os pais aqui estão. E nós vamos lembrando cada um desses, mas mesmo assim, às vezes eu me pergunto, oramos pelas finanças do povo, considerando a situação que nós temos aí pela frente, mas mesmo assim, às vezes eu me pego dizendo: Senhor, não seria isso algumas vãs repetições? Porém, eu preciso ter o meu tempo particular na presença do Senhor, e nesse lugar eu não posso me conformar com uma repetição ou uma oração básica, como se fosse uma oração do meio-dia, quando nós oramos consagrando o alimento que o Senhor tem nos dado. Quantos estão entendendo isso? É tempo de nós buscarmos o Senhor com maior profundidade, amém, amados? É como o profeta convidou para que entrasse um pouco mais, molhasse além dos artelhos, molhasse além dos joelhos, molhasse além dos lombos, mergulhasse nas águas. Esse é o convite que o Senhor tem para nós nesses dias, para sermos mais intensos. Então, o terceiro e mais especial destaque da visão diante de Deus se tornou aquilo que o profeta viu.
Escute isso. Isso para mim foi... Eu já tinha visto dessa forma da outra vez, mas fui convidado a sondar o meu coração novamente. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, ali nós enxergamos a nossa fragilidade humana. Nós enxergamos as nossas limitações. Aliás, o profeta enxergou a sua iniquidade. Queridos, o profeta enxergou a sua iniquidade. Quanto mais nós que não fomos alçados a essa categoria de profeta, nós somos amados, menina dos olhos de Deus, preciosidades do Senhor, mas não chegamos à postura ou quadro de profeta, e o próprio profeta enxergou as suas iniquidades. Ou seja, nós só conseguimos enxergar, nós só conseguimos nos deparar com as nossas áreas que precisam serem tratadas quando nós nos dispomos a rogar ao Senhor que abra os céus sobre as nossas vidas. Quantos estão compreendendo isso? O que está dizendo com isso, pastor? Eu estou provocando você um pouco mais, a dar um passo um pouco mais. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Glória a Deus por você não ter ficado em casa assistindo o jogo do teu time de coração não pode ser, né? Que o coração é do Senhor. O teu time de preferência, ou vendo alguma coisa, ou indo no shopping. Você veio para a casa do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Diga para quem está ao seu lado: glória a Deus pela sua vida, que você veio abençoado. E isso já é motivo para alegrar o coração do pai. Volto a dizer, o pai prepara o banquete, a mãe prepara as sobremesas, e aí o filho não vem. Que bom que você veio se alimentar na casa do papai, mas o que o Senhor tem dito para nós esses dias, Ele requer, o Senhor está chamando uma igreja madura, o Senhor está chamando uma igreja preparada para o encontro com o noivo, uma igreja adornada, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, aquela que o noivo vai olhar e vai dizer: uau, o Augusto está ali, uau, o Yuri veio, uau, o Ardiles está aí, o Paulão, teu Paulão veio, glória a Deus. O próprio Deus vai dizer glória a Deus para o Paulão, né? Então, amados, mas aí ele diz: eu tenho algo mais para vocês. Ei, venham para a minha presença, entrem mais perto, cheguem mais perto de mim, porque quando nós chegamos perto do Senhor, nós enxergamos as nossas debilidades, mas Ele não quer que nós saiamos da sua presença dessa forma. Por isso nós sempre temos orado: Senhor, cada um dos que entrarem aqui, não saiam como chegaram, saiam cheios da tua presença, transbordando da tua glória. E o que o Pai quer, que nós não só enxerguemos aquilo que está errado em nós, Ele quer que nós caminhemos para o conserto, mas às vezes nós não conseguimos, como o próprio Isaías disse: ai de mim, estou morto, porque vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É isso que acontece na nossa nação. Então a Bíblia diz que um anjo foi no altar, diga no altar, pegou do altar uma brasa como tenaz e colocou nos seus lábios, e a sua iniquidade foi purificada. Então, amados, não tenha medo. O que o Pai mais deseja é tocar os nossos lábios. O que o Pai mais deseja é promover conserto em todas as áreas que nós carecemos e precisamos, desde a área de enfermidade até a área financeira, ou conserto matrimonial, ou uma questão de filhos, seja ela qual for, o teu sonho, o teu projeto, o Senhor deseja atender. Mas às vezes a nossa iniquidade, às vezes as nossas dificuldades, a nossa miséria humana,
não permite que nós cheguemos nesse lugar. Aí então o Senhor diz: ei, abençoado, porque você veio, eu vou tocar nos teus lábios e você será purificado. Então, deixa eu caminhar aqui para o final e dizer que o profeta Isaías, ele não se escondeu e nem fugiu da sua responsabilidade. Ele olhou para aquele quadro, ele olhou para a sua nação, ele olhou para o Supremo, quer dizer, olhou para todos esses lados e disse: eu não estou conformado com isso. Eu preciso que os céus se abram para eu ter uma agenda com o papai. Quantos querem ter uma agenda com o Senhor? Imagine você marca uma entrevista de emprego, ou você vai ter um encontro com alguém, uma autoridade, alguém que tem uma certa relevância. Você já se prepara, você até ensaia o que você vai falar. Agora imagine Deus dizendo: abençoado, eu tenho uma agenda aqui para você, com você, venha, vamos conversar. E nós temos que correr para esse lugar. Então, ele não se escondeu, antes, na posição de pleno comprometimento, diga comprometimento. Uma das coisas que nós precisamos, amados, nesses últimos tempos, é vencer as nossas lutas e nos comprometer com aquilo que o Senhor disponibiliza. Eu glorifico a Deus pelos pais que têm trazido seus filhos e colocado aqui no Joade e têm se comprometido com eles. E temos visto muitos testemunhos das crianças, a alegria das crianças enquanto estão participando desse evento. Tudo isso é resultado do comprometimento. Se o pai não se comprometer com o filho, queridos, deixa eu dizer uma palavra para vocês: isso é egoísmo. É procurar cuidar mais da sua vidinha, não entende que nós somos resultados das nossas iniciativas. Nós somos resultados daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Então, se eu invisto na vida dos meus filhos, evidentemente que eu vou colher resultado daquilo que eu estou investindo. E o profeta, ele investiu a sua vida em favor da nação. Ele investiu a sua vida em favor do reino. E esse é o pedido do Senhor para nós nesses dias, como filhos e filhas amadas dele, que nós nos permitamos nos entregar na sua presença, para que os céus se abram sobre as nossas vidas. Amém, amados? Para finalizar, ele disse assim, se comprometeu, e prontamente, quando o Senhor disse para ele, versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, depois de toda essa experiência, depois de tudo isso que ele passou, desse nível de purificação que o Senhor tornou os seus lábios puros, agora a tua iniquidade é retirada, os teus medos são tirados, as suas limitações, aquilo que, aliás, na tua limitação você não vai paralisar, você agora é convocado para um novo desafio. Depois de tudo isso, no versículo 8, diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então o Senhor tem o profeta tem toda essa experiência sobrenatural, extraordinária com o Senhor, e no final, o Senhor faz como que um desentendido, olhando para o filho. Eu quero ouvir a resposta dele, se de fato ele entendeu tudo que foi descortinado diante dos seus olhos. E aí o Senhor diz, a quem haveremos de enviar, aliás, a quem enviarei, a quem há de ir após nós? E aí prontamente o profeta disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga, eis-me aqui. Diga, envia-me a mim. Nós vamos ser enviados para onde, queridos? Nós vamos ser enviados para os lugares onde ainda a escuridão teima em ficar. Nós somos enviados para os lugares onde os problemas parece que não encontram soluções.
Nós vamos ser enviados para sermos como referências, como modelos para esse tempo, para essa geração. As pessoas haverão de olhar para nós e não nos enxergarmos como perfeitos, porque não somos. Aliás, somos pecadores ainda. Mas elas haverão de enxergar que o Rei que acessamos está dentro de nós. O reino está dentro de nós. Então nós podemos dizer, quando formos indagados da parte do Senhor, olhando para a FUVE, para a fonte de unção e vida, a quem nós enviaremos? A quem eu enviarei? E cada um de nós podemos dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós orávamos e lembrávamos de algumas situações, e me vem à mente agora, creio que liberado pelo Espírito do Senhor, nós temos um número reduzido de jovens aqui. Nem todos conseguem se desvencilhar, às vezes, das suas próprias lutas e estarem aqui quando acontecem as reuniões, uma vez por mês. Mas a nossa oração era, eu lembro muito bem, porque o Senhor me conduziu para orar assim, Senhor, que os que estão conosco, sejam esses como a chama no altar, que não haverá de ser apagada. Por mais que seja um número mais quase que contraditório, né? Por mais que seja um número pequeno, o Senhor está nesse negócio, amém, queridos? Então, às vezes, você olha para a sua casa e percebe você e a tua esposa, ou quem sabe você mesmo, buscando, se comprometendo. Creia que essa é uma chama que não pode ser apagada, porque o Senhor aposta que você será esse que será enviado segundo o seu desejo. Amém, queridos? Fiquem em pé, nós vamos orar então. Pastor, o que eu aprendi de tudo isso? O que eu vou levar para casa de tudo isso? Primeiro, que ele teve uma experiência, diga experiência. Me ajudem, querido, diga, ele teve uma experiência. Primeiro, ele teve uma experiência. Segundo, ele deu uma resposta a essa experiência. Então, o que isso vai levar para casa? A necessidade de nós termos uma experiência com o Senhor. E em razão disso, aí sim os nossos olhos começam a se descortinar, nós vamos ver as coisas que não estão em conformidade com o que o Senhor deseja. Não batem com os princípios e os valores que o Senhor tem determinado na sua palavra, então eu me coloco à disposição do Senhor, mas aí quando eu me coloco à disposição, eu enxergo as minhas debilidades, porém o Senhor chega e diz, ei, eu purifico você, e você está preparado para ser enviado. Você pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche os teus olhos, quero orar pela igreja. Pai, essa noite seja uma noite, Senhor, de transformação. Seja uma noite, papai, de convocação. Que nós, Senhor, nos permitamos ser conduzidos, impelidos, arrastados para a Tua presença, em razão de enxergarmos alguns quadros dos quais nós não nos conformamos. Pai, eu oro para que essa semana seja uma semana onde os céus se abram sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Meu Deus, que nós sejamos aqueles, Pai, que entendamos que somos o sal da terra, que somos a luz do mundo. E que não vamos nos conformar, Senhor, com situações acontecendo à nossa volta. Vamos confiar que o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, está no trono reinando, e nada pode nos abalar, porque nós estamos debaixo desse comando, debaixo dessa direção. Porquanto eu oro, papai, para que cada uma das situações que porventura os meus irmãos estejam passando, Senhor, meu Deus, que o Senhor os traga para a Tua presença, que nesse lugar, meu Deus, eles possam desfrutar, meu Deus, Pai, de coisas extraordinárias, de transformações, de mudanças, que os qualifiquem para andar, para caminhar, confiando no Teu livramento. Eu oro, meu Deus, para que cada um dos que estão caminhando conosco, vejam os seus nomes sendo escritos no livro da vida. Pai, que ninguém se ache fora do contexto eterno,
Cada um dos que acessarem esse lugar, sintam-se comprometidos com a tua obra, comprometidos com o reino eterno em Cristo Jesus. Por isso eu declaro a bênção do Senhor, a presença do Senhor, cada um dos corações aqui, meu Deus, plenamente incendiados pela brasa do teu altar, incendiados pela brasa do teu altar, em nome do Senhor Jesus. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida, queridos? Você crê? Você pode levantar um aplauso bem forte a Ele? Aleluia! Obrigado, Deus! Aleluia!